Olá, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Tenho certeza que esse vídeo vai ser alcançado por muitas pessoas a respeito da palavra de Deus. Essa palavra, ela não é minha, a palavra é do Senhor. E eu quero abordar um tema aqui, que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo, né? É o contrário quando o homem não conheceu a Cristo ainda, ele está morto em delitos e pecados. Mas a partir do momento quando o Espírito Santo vem sobre nós, ilumina a nossa mente, o nosso coração, né? Faz nós entendermos o sacrifício e a obra da cruz, aí nós passamos, inverte. Em vez de nós estar mortos em pecados, né? Só que agora o pecado ele já não tem mais domínio sobre nós como a gente antes de conhecermos, antes do Espírito Santo iluminar a nossa mente e o nosso coração. Quero me basear aqui em Romanos capítulo 6, a partir do seu versículo primeiro, que diz assim: o que diremos, pois, se permanecemos no pecado, para que a graça de Deus aumente? Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, o que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus aumente em nossas vidas? Não, né? Quando nós somos transformados, nós não temos mais o prazer de estar no pecado, né? E aí Paulo, ele vai dizer assim, ó, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o pecado, ele só tem força quando antes nós conhecermos a graça. Depois que nós conhecemos a graça, conhecemos Cristo, aí o pecado ele já não tem mais domínio sobre nós. Aí o versículo 2, de modo nenhum nós estamos mortos para o pecado. Olha o que Paulo vai dizer, ó. Agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo, como vivemos ainda nele. Aí o versículo 3 vai falar algo que coisa interessante. Não sabeis todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados com ele na sua morte. O versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que Cristo ressurgiu entre os mortos, para a glória, e assim andemos em novidade de vida. O que Paulo, nesse versículo 3 e o versículo 4, ele diz que quando sabeis que todos quanto foram batizados na sua morte. É que assim, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos batizados com ele na sua morte. Não estou aqui de forma alguma desprezando o batismo nas águas. O batismo das águas é um batismo válido, é um mandamento de Cristo. O Senhor Jesus ordenou ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando Paulo vai dizer aqui é que a partir do momento que eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós fomos batizados com ele na sua morte, né? Então, nós fomos batizados e agora aquela velha criatura, aquele velho homem foi sepultado, né? Foi sepultado com Cristo e nós ressuscitamos com ele. Aí o versículo 5, ó, com ele na semelhança da sua morte, assim seremos na sua ressurreição. E aqui no versículo 4, ele vai dizer assim, né? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na sua morte, para que Cristo ressurgiu entre os mortos, para que a glória assim andemos também em novidade de vida. Então, quando nós assim, o Senhor Jesus, o Espírito Santo ilumina a nossa mente, o nosso coração, porque nós estamos mortos em delitos e pecado. O homem não tem capacidade de escolher a Deus, não tem capacidade alguma. Pois aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, quem está em Cristo, quem recebeu Jesus como seu Salvador, agora ele vai viver em novidade de vida, né? Aquele velho homem, aquela velha criatura, não vai viver mais essa vida imunda, essa vida depravada. O versículo 6 pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do não pecado seja manifesto, assim viveremos mais no pecado. Então, quando Paulo fala assim, o velho homem, né? É quando o Senhor Jesus, quando aquele homem Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, Jesus falou assim para ele, olha, vos é necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino do céu. Que ele disse, olha, você tem que nascer da água, né? E do Espírito, você tem que nascer de novo, deixar essa velha criatura, que é essa velha criatura pecaminosa, né? Aí o versículo 7, pois aquele que está morto está justificado do pecado. Eu gosto muito quando fala justificação. Essa obra da justificação é a obra mais gloriosa que a Bíblia apresenta em respeito à justificação. O que é a justificação? Justificação é um ato de justiça que Deus faz em nossa vida. Quando nós recebemos Ele como Salvador, nós somos justificados dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Aí você vai dizer, que vai ouvir esse vídeo, você não vai pecar mais? Nós vamos pecar, mas nós somos justificados dos nossos pecados. É por isso que o Paulo vai dizer assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o pecado agora, ele não vai ter domínio sobre nós. Ao contrário, né? Nós agora vamos controlar. Nós bebia, nós não vamos beber mais. Nós fumava, nós não vamos fumar mais. Nós se prostituía, não vamos prostituir mais. Por quê? Porque o pecado não vai ter domínio mais sobre nós. O versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. O versículo 9. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido entre os mortos, já não morre, mas a morte não terá domínio sobre nós. Olha que coisa interessante, quando Paulo vai dizer assim, a morte não tem mais domínio sobre nós, né? Não é essa morte física não, né? Essa morte física aqui, todos nós vamos morrer com a morte física, mas quando Paulo fala assim, é a morte espiritual, é a salvação. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer assim, João 3,15, para que todo que a nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,15. Aí tem um outro texto bíblico aqui, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então, se você não aceitou Jesus, você não creu ainda na obra gloriosa da cruz, a Bíblia vai dizer aqui, quem crê nele não é condenado. Não é condenado, você não vai ser condenado. Você só é condenado se você não crê no Senhor Jesus. João 5,24 vai dizer assim, na verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras, minha não, a de Cristo, a que eu estou pregando agora, na verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê, que enviou, tem vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que Paulo vai dizer aqui? Né? Quem crê nele não morrerá, não será morto espiritualmente, não será condenado. Por isso o próprio Jesus disse, João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que enviou, tem vida eterna. Quer dizer, já é salvo, ele creu, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem estava morto em delitos e pecado, creu na obra gloriosa de Cristo, agora ele é um salvo em Jesus.
Vamos lá, uma para a leitura. João 5:24 vai dizer assim: mas já vos disse também, e me viste, tudo quanto crê, em que meu Pai dará a mim, e àqueles que de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que Jesus disse? Aquele que vem a mim, aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Romanos 5:10 vai dizer: pois quanto temos morrido uma só vez, para que o pecado não vive para Deus. O versículo 10: assim também considerais mortos para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, como que eu falei lá no tema no começo do vídeo? Aquele que está em Cristo, ele morreu para o pecado e nasceu agora para Jesus. Então, agora o pecado ele não tem mais domínio sobre vós. O versículo 13: tampouco apresentai os vossos membros ao pecado, por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos como Deus, como vivo entre os mortos, e os vossos membros a Deus instruído em justiça. O versículo 10: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Então, meu amado e meu querido irmão, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você está debaixo de condenação. Você está debaixo de maldição se você não recebeu Jesus como seu Salvador. Porque Paulo vai dizer aqui no versículo 10: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque está debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça, debaixo do favor imerecido de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, irmão? Então, se você ainda não recebeu Jesus, você precisa receber essa graça, essa misericórdia na sua vida. Amém? Receba essa palavra e fique com Deus, em nome de Cristo Jesus.